Olá, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui bem descolada, né? Resolvi aqui fazer esse bate-papo com o cabelo assim, sem maquiagem, sem batom, sem nada. Mas não vou falar sobre beleza. Não vou falar sobre beleza. Vou falar sobre algo que Deus falou comigo essa noite, né? Uma meditação que eu estava fazendo e veio uma pergunta: qual tem sido a sua resposta para Deus? Diante de algumas coisas que eu tenho orado, avaliado diante do Senhor, e ele brotou, né, algo no meu coração que eu poderia compartilhar, falar qual tem sido a sua resposta para Deus. E eu comecei a pensar, né? Fiquei assim, meu Deus, parece que não tem nada a ver. Mas comecei a pensar no povo no deserto. E eu comecei a avaliar, poxa, né? A pessoa no deserto, por que alguém entra no deserto? Por que Deus leva alguém no deserto, né? Várias coisas que eu fui meditando nesse assunto. E às vezes a gente acha assim, só vai pro deserto quem está em pecado, só vai pro deserto quem precisa, aquilo outro. Ou seja, né, o povo foi pro deserto, né? Na verdade, eles foram tirados, né, de um momento muito difícil de escravidão que eles estavam vivendo. E aí eles passaram pelo Mar Vermelho e entraram no deserto com a promessa de Deus de chegar à terra prometida. E nesse deserto houve várias posturas de cada um. E interessante que cada um ali pôde ver o milagre de Deus, não só ouvir o que seus pais falavam sobre Deus, quem era Deus, né? Mas eles viram o próprio agir de Deus, o mar se abrindo. E, ou seja, quantas maravilhas eles viram. Eles não foram levados para o deserto por causa de um pecado, né? Eles foram levados para o deserto saindo de algo tremendo, né? Vendo Deus tirando eles de uma escravidão, cumprindo suas promessas, vendo vários milagres acontecendo. Foram ali para o deserto. Foram para um caminho aonde se fez ali o deserto. E no deserto Deus se manifestou entre eles, né? A gente sabe lá do maná, a gente sabe da nuvem, a gente sabe das histórias, né? Que a palavra de Deus nos relata. E no deserto a gente vê várias situações. E aí a gente vê a resposta de cada um para Deus, mesmo vendo tudo aquilo que aconteceu. Antes deles entrarem no deserto, né? Viram todos milagres que Deus fez, dentre tantas outras coisas, gente, porque falando e lendo a Bíblia, eu acredito que a gente não consegue ver a dimensão do que aconteceu de fato, né? Que quem viveu sim, viu, hoje a gente entende por causa da revelação do Senhor nas nossas vidas, mas a vivência é muito tremenda, né? Eu acredito que foi muito tremendo aquilo que eles viveram. E aí a gente vê a resposta de cada um para Deus, como cada um respondeu. Eu acho interessante porque tem uma canção, né, que hoje tem se cantado muito. Eu antes não entendia muito bem, depois que eu parei para entender a letra, que eu vi que fala tira o medo, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Presta atenção, olha. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, chuva forte é você, é tudo sobre você. Me tira. Olha que tremenda essa canção, né? Por que acontece? Deus, ele queria se manifestar a todos da mesma forma. Só que o povo teve medo. O povo teve medo e falaram, Moisés, vá em meu lugar. Vai lá, fala com Deus,
vem, traz o recado. E Deus não queria isso, Deus não queria um homem de recado. Deus queria se manifestar diretamente. Mas qual foi a resposta daquele povo? A resposta, né? A resposta de muitos ali foi murmurar. A resposta de muitos ali foi falar mal de Moisés, né? Fazer deuses, imagens, adorar imagens. A gente vê ali Miriam, Arão, Arão que participou junto ali com Moisés, sabe? Estava ali reclamando de Moisés. A gente vai ver depois, né? Que eles começam a falar, o Deus que fala com Moisés também falou comigo, sabe? A resposta, isso veio na minha cabeça, qual tem sido a sua resposta? Isso veio ao meu coração. E eu quero te perguntar nesse bate-papo, qual tem sido a sua resposta para Deus? Eu, quando penso nessa canção, né, me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender, e sabe, eu amo canção, né? E é interessante porque, assim, eu não canto apenas, eu busco prestar atenção nas letras, porque muito mais do que a melodia, as letras, sabe, que me fazem vibrar, que me fazem, oh meu Deus, e eu começo a imaginar tempestade, chuva forte, me faz, aí quando eu leio a passagem lá também, falando do povo no deserto, como que Deus fazia, puxa, pro povo ter medo, imagina como era. Cara, mas no mesmo tempo eles viram Deus fazendo. E na hora de temeram, não quiseram. Quantos de nós hoje não queremos compromissos com o reino de Deus, queremos apenas ser participantes de uma reunião, mas não queremos nos entregar, não queremos fazer parte de um ministério, por causa dos problemas que existem, né? Quantos estão amedrontados, quantos estão abatidos, entristecidos, sem esperança? Quantos? Qual tem sido a sua resposta para Deus? Qual tem sido a minha resposta para Deus? Qual a imagem que vem na sua cabeça? Qual a situação que vem na sua cabeça? Deus, Ele nos ama. Deus, Ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Deus tem um propósito. Ele tem revelado isso a nós. Qual tem sido a sua resposta para Deus? E é interessante esse negócio de tempestade, né? Assim, porque a gente tá falando do povo do deserto, tá falando mesmo assim de Deus, né? Vem falando meio trovão. A gente começa a imaginar alguma coisa assim, meio medonha, pro povo não querer se chegar diante de Deus, né? Mas assim, trazendo pra nossa realidade as tempestades que hoje nós vivemos, sabe? Porque hoje nós temos livre acesso a Deus. A nossa situação hoje é diferente do povo do deserto, porque nós temos livre acesso a Deus. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. Quando nós temos revelação, né, de quem é Jesus, é isso que eu quero o Senhor, quero viver. Mas não é só eu quero, né? É muito mais do que isso, né? E as tempestades que a gente vai vivendo na vida, o que? Situações, as provações, as tentações. Gente, e as provações são de diversas formas. É interessante porque o livro de Tiago fala muito sobre provação e tentação. E ele diz ali pra gente que à medida que a gente vai passando, sendo aprovado diante das provações, nos tornamos maduros. Mas como é difícil viver isso? Não é fácil viver as provações, permanecer crendo, confiando no Senhor, que Ele vai fazer, que Ele vai mover, descansar no Senhor diante das provações. Quando vem as situações e você quer agir, você quer fazer, você quer acontecer, como é difícil descansar. Não, Senhor, que não seja eu, mas que sejas tu, Senhor, que faça por mim. Vá, Senhor, eu não quero tomar direção, tome tua direção. Como é difícil, não é fácil. Fácil é falar, fácil é pregar, mas vivenciar é difícil. Por isso que aqueles que suportam as provações permanecem crendo, perseverando. Esses viram uma
maduros. Esses serão maduros. É assim a nossa vida com Deus. É muito tremendo, é muito tremendo. É muito mais do que canção, é muito mais do que pensar numa tempestade, é muito mais do que pensar em trovões, aquelas coisas medonhas. São as coisas do nosso cotidiano. São as coisas do nosso cotidiano. A forma que a gente reage às situações. Eu costumo dizer, né, a diferença das provações e das tentações, porque as provações, elas acontecem, bum, como a tempestade veio, bum, né, as pessoas que estudam sobre a meteorologia e tal, até podem prever, mas elas não sabem como vai ser de fato, elas podem ter uma ideia, mas não sabem, e quando vem, bum, aconteceu, e aí, como é que é, sabe, a gente precisa do Senhor, nós precisamos do Senhor. Eu quero te animar, seja perseverante no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Às vezes a gente fala isso para os novos convertidos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia que Ele endireitará as suas veredas. Gente, todos os dias nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Qual tem sido a sua resposta para Deus? Eu quero te animar, persevere no Senhor, persevere, porque é Ele, o teu galardão vem dEle, mas de ninguém, é dEle. Toda recompensa humana, toda ação humana é passageira, mas a recompensa que vem dEle é eterna. Olha, gente, é apenas isso que eu queria compartilhar, só isso. Deixa que o Espírito Santo fale no seu coração. Só queria lembrar essa ilustração, né? É como se tivesse uma televisão na minha mente, assim, no meu cérebro, né? Que traz as imagens, quando eu estou lendo a Escritura, quando eu estou lendo a canção. Qual tem sido a sua resposta para Deus? Qual tem sido? Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Beijo, curta aí o nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe. Qual tem sido a sua resposta para Deus?